Bem, olá. Você já viveu ou está vivendo uma situação em que, por gostar demais de alguém, vive uma certa ansiedade, um certo temor de perder essa pessoa? Eu estou me referindo aqui a relações familiares. A relação pode ser uma relação de pai para filho, de mãe e filha, pode ser uma relação entre irmãos e pode ser o que é mais comum, uma relação afetiva, uma relação amorosa. E você eventualmente pode estar numa situação em que sente um profundo medo, uma profunda insegurança de vir a perder essa pessoa. Então você pode estar passando por uma situação de dependência emocional. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque a gente acaba, às vezes, desenvolvendo um apego, um sentimento de ligação tão forte por algum tipo de pessoa ou de condição que nos faz sentir inseguros e nos faz sentir ansiosos e passamos a ter um medo, às vezes incapacitante, de perder essa pessoa, ou esse objeto do nosso apego, esse objeto da nossa fixação. E isso também pode ocorrer até com uma relação profissional, ou seja, você pode ter um apego dessa natureza por um emprego, por exemplo. E por alguma razão, por um momento não está sendo o melhor, ou por você estar achando que o emprego está, que a situação, as condições, o ambiente de trabalho está caminhando para afastar você desta empresa. Isso pode levar você também a um sofrimento por você ter criado uma dependência desta situação empregatícia. Bem, o que a gente tende a recomendar numa situação dessa? O que é muito paradoxal é o fato de que quando alguém está muito apegado mesmo a alguém, a ponto de ter uma fixação tão grande que gasta a maior parte do tempo da sua vida pensando no relacionamento, expende muita energia pensando na melhor maneira de se portar para manter aquela condição, para manter aquela relação. Quando se pensa em se livrar desse tipo de sentimento, quando a pessoa pensa em se tornar independente emocionalmente do objeto da sua fixação, do seu apego, ela sofre às vezes, porque o simples fato de se tornar livre ou de se tornar independente a assusta, porque ela imagina que não conseguiria viver sem essa relação, não conseguiria viver sem esse amor, sem esse apego. Ela até não gosta às vezes de pensar em trabalhar ou buscar um auxílio profissional, uma psicoterapia, para tentar se livrar disso, ou para tentar fazer com que esse tipo de ligação tão forte possa fazer dela uma pessoa ansiosa, infeliz, triste, insegura e dependente. Veja como é paradoxal. As pessoas podem ter medo de perder esta dependência, de deixar de ser dependentes, por achar que isso pode trazer mais sofrimento do que o sofrimento que hoje ela também percebe que está tendo por depender. Bem, o primeiro caminho é, no meu entendimento, buscar uma terapia. Agora, para isso, é importante que, se possível, você já vá para esse tratamento, para essa busca de tratamento psicoterapêutico, tendo esta noção, tendo o mínimo de noção sobre o que está se passando com você, do ponto de vista emocional. A sensação de que você pode, sim, e deve trabalhar para se libertar desta dependência. E se libertar dessa dependência não significa necessariamente deixar de ter a relação com o objeto da sua dependência. Se for um caso de relação afetiva, você não precisa deixar de amar a pessoa, por quem hoje você se sente apegado a ponto de estar dependente. Você não precisa deixar de amar essa pessoa, você pode continuar a amar. O que você vai precisar trabalhar nesta terapia é uma forma de se sentir menos ligada e valorizar a sua autoestima e pensar e agir de maneira a se tornar independente do ponto de vista psicológico e afetivo e pensar muito mais em você. Isso é um clichê, as pessoas repetem muito isso nas suas conversas. Ela tem que gostar mais de você, trabalhar mais para você, mas no fundo é isso mesmo. Para que você se liberte de um tipo de sentimento que está fazendo você se sentir preso, limitado, dependente, você precisa se concentrar um pouco mais na sua própria vida. Fazer um esforço para tentar, primeiramente, se valorizar mais e concentrar em projetos pessoais, em atitudes que possam levar você a individualmente crescer ou retomar o ponto de
individualidade que eventualmente você possa ter perdido pelo fato de estar criando, na verdade, uma entidade que transcende a sua própria individualidade, que é a entidade do relacionamento. Passa a ser o relacionamento algo mais importante para você do que a sua própria individualidade. No momento que você começa a se dar conta disso, você começa a se preparar para se libertar disso de uma maneira positiva. E olha, que aqui a recomendação não é simplesmente abandonar o relacionamento. A gente não sabe isso. Às vezes é isso mesmo. Às vezes o que você precisa é deixar essa situação, deixar esse relacionamento, sair desse emprego, ou tomar atitudes um pouco mais duras e enérgicas com quem, ainda que seja membro da sua família, esteja causando em você essa dependência, ainda que seja essa a decisão, não precisa necessariamente ser. Pode ser, mas não precisa ser. Você precisa estar bem com você para que, se libertando dessa dependência, você possa até manter todos esses relacionamentos, ou relacionamento específico, objeto da sua dependência, de uma maneira serena e tranquila, de uma maneira a fazer você viver plenamente, aproveitar a sua vida, ter felicidade, dar também alegria e felicidade à pessoa com quem você convive. Tá legal? Então, a recomendação é: tente, antes de buscar uma terapia, se for possível, ter esta determinação, esse posicionamento. Eu preciso ir com esta intenção. Isso já vai ajudar bastante. É claro que se você decidindo buscar a terapia, se você estiver diante de um profissional de qualidade, que é o que a gente espera que você ache por aí, ele mesmo já vai te dar esses insights na primeira consulta, na primeira sessão. Mas o que acontece é que às vezes você não se sente nem motivada ou motivado a buscar uma ajuda profissional, porque não passa pela tua cabeça esse tipo de insight que eventualmente você pode estar tendo agora com assistindo a esse vídeo. Eu não quero ter pretensão muito grande de estar querendo mudar a sua cabeça e colocá-lo ou colocá-la mais predisposto ou predisposta a buscar um auxílio profissional, mas olha que às vezes isso funciona bastante. E se eu conseguir ter feito isso, eu vou ficar muito feliz. Então, tchau e até o meu próximo vídeo. Um abraço.